A obra Garimpeiros com Bateia em Minas Gerais, de Marc Ferraz, retrata uma cena típica do garimpo no Brasil durante o Segundo Reinado. A bateia é um instrumento tradicional usado para lavar o cascalho em busca de ouro, uma atividade central no ciclo econômico de mineração, que foi crucial para o desenvolvimento de regiões como Minas Gerais, desde o período colonial até o século XIX. Durante o Segundo Reinado, apesar da economia do Brasil estar se diversificando com a ascensão do café, a mineração continuava importante, especialmente em Minas Gerais. A obra de Ferraz provavelmente busca ilustrar a realidade dos trabalhadores que, em condições muitas vezes precárias, dedicavam-se à extração de ouro e outros minerais. O garimpo ainda era uma atividade predominantemente manual e o uso da bateia exigia muita habilidade. Ferraz utiliza técnicas que capturam o esforço físico dos garimpeiros e as nuances da paisagem mineira, destacando as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores em busca de riquezas minerais. A obra também traz à tona reflexões sobre as condições sociais e econômicas dos trabalhadores, muitos dos quais eram afrodescendentes e ex-escravizados, em um momento de grandes transformações no Brasil, especialmente com as crescentes discussões sobre a abolição da escravatura. Assim, Garimpeiros com Bateia em Minas Gerais conecta a história econômica da mineração ao contexto social do Segundo Reinado, ilustrando tanto o cotidiano dos garimpeiros quanto as transformações que marcaram o Brasil. As cartas de alforrias presentes no acervo do Museu Afro-Brasil são documentos importantíssimos para a história do nosso país, onde eles representam a busca por liberdade individual em meio à opressão do regime escravista, que perdurou no Brasil até o final do século XVI. Onde durante o Segundo Reinado, quando o país ainda era sustentado por uma economia baseada na exploração de mão escravizada, as obras de alforria se tornaram um instrumento fundamental para libertar alguns escravos, embora a abolição completa só viesse ao decorrer da Lei Áurea, em 1988. Esses documentos eram assinados pelos próprios senhores dos escravos, onde concediam a liberdade de um escravizado de forma definitiva, onde podiam ser obtidos por diversos meios, como compra, onde eles conseguiam os próprios recursos para comprar sua alforria, por mérito ou por decisões testamentárias dos seus senhores. As cartas de alforrias refletem as complexas relações sociais e econômicas da época, mas embora representassem uma conquista individual, não alteravam a estrutura geral do sistema escravocrata. Mesmo após alforriados, muitos continuavam marginalizados, sem acesso a direitos planos ou meios substanciais e a Lei dos dignos. Sexagenários, de 1885, que libertava escravizados com mais de 60 anos. Contudo, essas leis apresentavam grandes limitações, e a maioria dos escravizados continuavam presos ao sistema. As cartas de alforria do Museu Afro-Brasil, portanto, são mais do que simples documentos legais. Elas são registros das complexas dinâmicas de poder, opressão e resistência do Segundo Reinado. Elas evocam histórias pessoais de luta por liberdade em um sistema que só foi desmantelado após intensas mobilizações abolicionistas e décadas de exploração. Esses documentos lembram ainda que a liberdade jurídica nem sempre significava inclusão social e que a luta dos alforriados continua muito além da assinatura de suas cartas de alforrias. Sobre a fonte visual, o quadro Escravo de Ganho, de Jean-Baptiste de Brecht, e pintado em 1834, mostra a economia e sociedade do Brasil durante o Segundo Reinado, sob o governo de Dom Pedro II. A obra destaca a exploração mundial escrava, principalmente em atividades urbanas, vendedores ambulantes e artesãos no Rio de Janeiro. Mesmo com pressão à abolição da escravidão, os escravos de ganho é obrigado a entregar os seus ganhos aos seus senhores, refletindo a realidade na época. O quadro de Debrecht reflete como a escravidão permeava a vida urbana no Brasil durante o Segundo Reinado, mostrando que não se restringia às fazendas. A obra ilustra as tensões sociais que cresciam no reinado de Dom Pedro II, impulsionadas por movimentos abolicionistas e pressões internacionais, como as da Inglaterra. Essas pressões resultaram em leis como a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, a Lei do Ventre Livre, de 1871, e a Lei dos Sejagenários, de 1885. Até a abolição em 1888, a representação dos escravos de ganho destaca a importância da escravidão para a economia e sociedade na